Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia do 24º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Estamos vivendo o mês da Bíblia e como nós poderemos constatar na liturgia deste final de semana, a palavra de Deus é rica em misericórdia. Enquanto nós somos extremamente pecadores, Deus nos envolve com a sua misericórdia através de pessoas que nos ajudam a nos aproximarmos dele e assim concede-nos a graça de recomeçar na vida. A primeira leitura revela exatamente esta realidade. Depois de tudo que Deus havia feito pelo povo, tirado da escravidão do Egito, em pouco tempo, aquele mesmo povo que experimentou a misericórdia de Deus cria um ídolo, um bezerro de ouro e começa a adorar aquele bezerro. Diante dessa situação, Deus resolve exterminar aquele povo pela dureza do coração. No entanto, encontramos e sempre encontramos alguém que se torna intercessor. Moisés recebe de Deus a palavra da qual ele iria exterminar todo aquele povo e faria de Moisés uma grande nação, uma descendência abençoada. E aí está o fato de que Deus, na sua misericórdia, se revela àqueles que se tornam intercessores pelo pecado do povo, pelo pecado da humanidade. Moisés poderia se aproveitar do momento para tirar proveito próprio, porque todo o povo seria exterminado. No entanto, Moisés iria ficar com toda a graça para ele. Mas não. O homem de Deus intercede para que Deus tenha misericórdia daquele povo e diz: olha, os povos estrangeiros vão dizer que o Senhor tirou esse povo, o seu povo do Egito, com má intenção, para matá-lo, para abandoná-lo no deserto. E nessa intercessão, nessa oração, Moisés toca o coração de Deus e vai dizer que Deus resolve não mais abandonar aquele povo, exterminar aquele povo. Então aqui nós encontramos o coração de Deus misericordioso quando ele encontra um justo que intercede por todos os pecadores e lhe oferece a salvação. A segunda leitura nós também experimentamos essa misericórdia de Deus na vida de São Paulo. Aliás, na vida de um grande pecador, e que todos nós, como São Paulo, também recebemos dessa misericórdia de Deus, porque éramos pecadores, até mesmo indignos da graça de Deus. No entanto, Deus veio ao nosso encontro. Por duas vezes, na segunda leitura, na carta de Timóteo, São Paulo fala da misericórdia que Deus teve para com ele. Então, da mesma forma que na primeira leitura o povo tinha um coração duro e fizeram lá o bezerro de ouro para adorá-lo, para tê-los como ídolo, São Paulo não fica muito longe em relação ao pecado cometido. Como perseguidor, como blasfemador, ele se reconhece na leitura de hoje que não era digno da misericórdia de Deus,
Mas Deus é tão misericordioso que não só fez São Paulo digno, mas também fez ele exemplo para muitos cristãos que experimentaram a graça de Deus. Ou seja, aquele grande pecador, aquele grande perseguidor, experimentou a misericórdia de Deus e agora é o testemunho, é o próprio exemplo de Jesus Cristo que ama, que perdoa, que leva muitas pessoas a entrarem no caminho da salvação. E no Evangelho, esse ano litúrgico é o ano que meditamos no Evangelho de São Lucas e de todos os evangelistas. São Lucas é aquele que apresenta de maneira mais profunda a misericórdia de Deus. E o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é o coração da misericórdia de Deus dentro do Evangelho de São Lucas. Então ele nos apresenta 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, onde Deus vai ao encontro como bom pastor para reconduzi-la novamente ao redil. E aquilo que Jesus nos ensina nesta parábola é que as 99 ovelhas que estão na segurança do aprisco não necessitam de tanto cuidado como aquela que está perdida. E a que está perdida são todos aqueles que se afastaram de Deus e hoje vivem uma vida de pecado. Essa ovelha perdida é aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Essa ovelha perdida é São Paulo antes da conversão, quando perseguia os cristãos. Essa ovelha perdida somos cada um de nós, quando nós deixamos nos dominar pelo pecado ou quando fazemos do pecado um projeto para a nossa vida. Então Deus vai ao nosso encontro quando nos encontra feridos, machucados, destruídos. Ele nos acolhe em seus braços com a sua misericórdia e nos reconduz novamente para o redil. O bom pastor, ele sempre procura salvar as ovelhas que ninguém procura mais. Então, ele nunca desiste de fazer com que nós sejamos encontrados por ele e voltemos novamente à alegria da vida comunitária, da família de Cristo, que são as outras 99 ovelhas, queremos novamente nos ajuntarmos a elas. E também a segunda parábola da misericórdia é aquela mulher que perde uma moeda, que perde a dracma. Ela acende a luz e procura diligentemente até encontrar a moeda. E quando encontra aquela moeda, ela faz uma grande festa. Então, essa luz que acende é o Espírito Santo em busca daquele pecador perdido. A moeda somos cada um de nós quando estamos perdidos no pecado. E a vassoura que varre é a igreja, com as suas pastorais, para que sejamos encontrados
e quando encontrados, seja pela pastoral familiar, seja pela pastoral do canto, seja pela pastoral da evangelização, seja pela pastoral da criança, então a igreja está com a porta aberta para acolher e procurar qualquer um que esteja perdido. E a terceira parábola da misericórdia é aquela parábola bem conhecida por todos nós. O homem tem 2 filhos, o mais moço pede a sua herança porque ele quer viver independente do seu pai. E o pai, misericordioso, respeitando a liberdade do filho, divide a herança, dá aquilo que ele tem direito na herança e deixa ele partir. Esse filho parte e começa a dissipar toda a herança. Até que chega um dia que tudo aquilo que ele tinha recebido do pai termina. E aí vem a penúria. E essa penúria começa pelo fato dele não ter mais o que comer, não ter mais onde morar, não ter mais amigos, porque os amigos eram amigos quando ele tinha condições de fazer festas todos os dias. Depois que acabou, ele ficou sozinho. E, precisando viver, foi procurar emprego. Ninguém lhe concedia nenhum emprego. Ele só encontrou o emprego de cuidar de porcos, alimentar os porcos. Exatamente isso que faz os nossos pecados, alimentar os porcos. Nós sabemos que para o judeu não existia trabalho mais humilhante, porque eles sabiam que o porco era um animal impuro e eles não comiam carne de porco exatamente por esta impureza. E a história, a parábola do filho pródigo, quer chamar exatamente a atenção para isso. Quando nós nos afastamos de Deus, nós queremos independência. E essa independência que nós buscamos nos torna cada vez mais afastados de Deus. Esse afastamento leva à impureza do pecado. Diante da miséria vivida, da situação que estava passando, esse filho pródigo começa a refletir. A situação que eu estou vivendo aqui, nem os empregados na casa do meu pai vivem esta situação. Já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei, irei a ele e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado o seu filho. Na verdade, ainda não havia batido no coração daquele filho pródigo o arrependimento. Ele estava ensaiando um discurso para dizer para o pai. Mas quando ele volta para casa, o pai não quer ouvir nenhum discurso. Simplesmente estava ali esperando, e com toda certeza, todos os dias, ele estava naquela expectativa de ver o seu filho voltar. E quando contemplou o seu filho farroupilha, totalmente rasgado na sua veste, sujo nas suas vestes, totalmente magro, totalmente abatido, ele correu, abraçou o filho e mandou preparar uma festa. Colocou anel no dedo, colocou sandália nos pés, vestes novas, e assim
começou uma festa, porque aquele que estava perdido retornou. E lembramos também nessa história o filho pródigo, que não queria, o irmão do filho pródigo, que não queria acolher o irmão que havia voltado, que embora viveu toda a sua vida, uma vida exemplar, entre aspas, diante das obrigações que tinha que fazer, mas no entanto o seu coração não se abriu à misericórdia para aquele irmão que tinha se perdido e novamente estava se reencontrando. É claro que essa parábola Jesus disse para os fariseus que não queria aceitar os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos. No entanto, Jesus acolhe a todos na sua misericórdia e dá para eles alegria de novamente voltar para casa, se reconciliar com o Pai, com o Senhor e novamente ter uma vida digna, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, inclusive para com os maiores pecadores. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.